Irmãos, quando uma igreja é plantada, erguida, as pessoas preocupam com seu nome, porque cada igreja tem seu nome próprio. Esses nomes foram levantados, nada mais, por exemplo, geralmente, igreja presbiteriana do Brasil, e outras igrejas também, mas geralmente, na nossa denominação, a gente usa nome por causa da região, local, para mostrar a intimidade com a cidade, moradores da vizinhança da igreja. Então, geralmente, colocar nome da sua cidade ou nome do seu bairro, assim por diante. E também, às vezes, coloca nome de igreja central ou primeira, mostra a sua história, né? Que essa igreja é fundada primeiramente naquela cidade e foi organizada a primeira vez assim, por diante. Então, nesse sentido histórico, né? Que foi levantado a igreja a primeira vez e assim por diante. E também certas igrejas que colocam seu nome para refletir nada mais a sua visão da igreja, né? Nós temos esse propósito, nós queremos ser assim. Então, às vezes colocar nome para mostrar a visão da igreja. E também, às vezes, as igrejas copiam nome dos outras igrejas por causa do seu exemplo, que dá modelo também, que isso também não é mal, é bom, porque no seu sentido positivo, aqui eu dei um bom exemplo. Então, igrejas que querem seguir esse desafio. E também certas igrejas que têm uma tendência, né? É até como se fosse uma moda, tendência. E, no entanto, nada mais, pessoas querem demonstrar a razão e o objetivo da sua igreja. Assim que nasceu nossa igreja também, né? Igreja Água Viva, que representa já seu nome, quem que nós estamos divulgando para esse mundo, quem é Jesus para este mundo e qual que nós deveríamos fazer. No entanto, a igreja, essa palavra que é um substantivo, né? No caso seria substantivo próprio, né? Por causa do seu nome. No entanto, a igreja não é substantivo, mas sim o verbo. Igreja é verbo. Então, alguém falou, igreja, a palavra igreja não é substantivo, mas sim o verbo. Quem falou isso? Sou eu. Tá, eu que falei. Se alguém usa essa palavra, está me copiando, tá? Esse artigo eu escrevi para a Coreia, já faz tempo. Na verdade, hoje é uma pregação e nada mais. Um artigo que eu escrevi já há um tempo atrás, para desafiar as igrejas coreanas, seja uma igreja de discípulos do Senhor. Porque muitas igrejas preocupam para manter seu nome, né? E isso realmente está fora do contexto bíblico. Igreja é tremendamente uma ação. Sem ação, igreja é morta. Igreja tem a vida, porque a igreja é um ser orgânico. Não é uma inorgânica, não, pessoal. Não é somente concreto, não é pessoas que andam para lá, para cá, mas sim existe esse seu crescimento que envolve as vidas. E assim por diante, a igreja é nada mais, a igreja é o verbo. E quando a gente envolve certamente uma certa igreja, como que nossa vida é amadurecida e desenvolvida? Através da oração, através dessa adoração, não é assim? Nós viemos aqui hoje para adorar. Essa é a razão essencial para a existência de uma igreja. Para que a igreja existe neste mundo? Nada mais para adorar a Deus. Alguns falam que a igreja existe para fazer missão. Eu concordo também, mas primordialmente, a razão de existir a igreja é adorar a Deus, cultuar a Deus. Por isso nós queremos cultuar, adorar a Deus com outras pessoas também. Por isso a gente precisa evangelizar, não somente aqui na nossa igreja, mas em outros lugares também, que o nome de Deus seja exaltado pelo seu povo perdido, que Deus busca seu povo. E assim, que pela sua consequência, da igreja se torna missão. Mas primordial é
principal da igreja é nada mais adorar a Deus. Por isso, irmãos, adorar a Deus é muito importante. Esse é o primeiro ponto de partida de ser cristão. Não adianta fazer... Eu acho que não existe esse tipo de pessoa, por exemplo, faz discipulado, faz tudo, mas não cultua a Deus. Já imaginou? Não, mas eu cultuo sozinho. Então vai viver sozinho então. Vai viver. Porque você vai fazer sozinho tudo. Mas não é assim. Publicamente, você tem que demonstrar que você é um dos adoradores a Deus. O fato de você ter um compromisso todo domingo, este horário com Deus, já você tem intimamente relacionamento com Deus, através esse deslocamento da sua vida. Então, irmãos, na igreja a gente tem adoração, culto, a gente tem reunião de oração, a gente tem fonte, a gente tem discipulado, a gente tem alguns departamentos que você serve, ou você pertence a uma família, ou uma fonte. E de vez em quando a gente vai para a missão, de vez em quando a gente tem evento que está chegando como CAL, que envolve toda a igreja, todas essas coisas. Mas vocês percebem bem que igreja é um movimento de conjunto, pessoal, do que individual. Existe a vida cristã peculiar, existe vida cristã particular, mas você entende bem, quando você coloca a igreja, a sua vida dentro da igreja, você vão sentir que nada mais a igreja necessita parceiros, você precisa comunhão, você precisa a comunidade. Igreja é nada mais movimento da comunidade, ou melhor, um movimento comunitário, movimento em conjunto, isso que você vai sentir. Igreja você não pode fazer, eu sou igreja, eu sozinho, não existe isso, não existe um prédio com um tijolo só, não existe tijolo sobre tijolo, cimento sobre cimentos, concreto sobre concreto, pedra sobre pedras. Aí que se liga entre si, aí que se levanta a igreja. Então, igreja é nada mais um movimento de comunidade que a gente tem que imaginar. E nada mais, igreja não é corpo de Cristo, aliás, aí que derrama o poder de Deus para que suficientemente essa igreja seja em movimento. Isso que hoje nós compartilharemos, porque semana passada nós sabemos muito bem que todas as igrejas da face da terra, domingo passado, todas as igrejas comemoraram a Páscoa, a dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Toda a igreja da face da terra, não é importante oriental, ocidental, Europa, aqui América do Sul, mas toda a face da terra. Só muda fuso horário, mas todo mundo adoraram, celebraram a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Justamente a palavra que foi lida hoje é nada mais o que Ele fez depois da sua ressurreição, né? Que Ele permaneceu mais ou menos 40 dias aqui, justamente esse corpo glorificado, antes de subir, antes dessa ascensão celestial, o que esse Senhor Jesus Cristo ressurreto fez aqui na terra. Isso que nós gostaríamos de compartilhar. E primeiro subsídio é nada mais, a igreja é nada mais, é corpo de Cristo que se move, está em movimento. Irmãos, fica atento, né, que esse versículo, Atos capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todo mundo junto, esse versículo? Já escrevi o primeiro livro, ou Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Justamente a autora é Lucas, escrevendo essa carta, e início era uma carta particular para esse governador, grande líder da época, que nada mais Teófilo. Ele diz que já escreveu o primeiro livro, e nada mais referindo o Evangelho segundo Lucas. E antes a gente formar a sequência dos livros da Bíblia, é nada mais que é Lucas e Atos, estava só com um livro, estava junto. Depois que separava o Evangelho das outras cartas, assim por diante, aí que houve divisão. E assim, o primeiro livro que ele fala é nada mais Lucas, Evangelho segundo Lucas. Então, esse Teófilo já tinha lido Lucas, tem algum conhecimento das palavras de Lucas. E ele, continuando, o que Jesus Cristo fez, que nada mais, Evangelho segundo Lucas, seria a vida de Jesus Cristo.
né? O que ele fez aqui na terra. E justamente esse primeiro capítulo de Atos fala, depois que ele ter sofrido a morte na cruz, e assim que ele ressuscitou, realmente o que ele fez aqui na terra, antes de subir, esse relato, e depois, pela sua consequência, o que aconteceu. Então, essa introdução é muito importante. Nada mais faz uma conjunção entre o que Jesus fez aqui na terra, e assim que o que realmente seus discípulos, inclusive a nós, até a igreja de hoje, como cumpre essa ordem de Jesus Cristo até sua segunda vinda de Jesus Cristo. Então, essa é uma ligação. Então, esse primeiro capítulo é muito importante, que nada mais faz uma ligação entre toda a vida de Jesus Cristo, né? E até como ele, antes subiu, o que ele fez, e posteriormente o que há de vir. Assim por diante. Então, falou assim, escreveu o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus o quê? Começou a fazer e depois ensinar, que o ensinamento de Jesus Cristo era diferente dos outros demais rabinos ou filósofos que só ensinava e ensinava e ensinava. Discutia, sim, tinha um ensinamento de debate, ensinamento filosófico, apologético, conversação, e aprendia a lógica, a argumentar e assim por diante. No entanto, Jesus Cristo fez o que primeiramente? Mostrou a sua vida, o que ele começou a fazer. Ele fez primeira coisa, até essa história da salvação. Primeiro ele se meteu na morte, na cruz, e depois ele ressuscitou. E depois ele permanece 40 dias para explicar o que aconteceu com isso e o que há de vir. Então sempre Jesus Cristo faz primeiro, ele faz a vida. Nada mais, qual é seu nome? Qual é sua vida? Como que pessoa classifica, como que pessoas avaliam a sua vida, nossa vida, se não pela vida vivida? O que nós passamos, o que nós vivemos, com essa vida vivida. Então, nada mais, Jesus Cristo, isso era diferente seu ensinamento dos demais professores e rabinos, filósofos, assim por diante, porque ele começou a fazer, ele fazia obras, ele servia primeiro, e depois ele montava essas pessoas e ensinava com a palavra. E realmente ele dando essa sabedoria, dando esse entendimento, compreensão para o povo de Deus e inclusive seus discípulos. Inclusive versículo 2, vamos continuar. Então, o que fala? Até ao dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo, após elevado a alto. Então, nada mais, antes de ele ser realmente arrebatado, o que Jesus Cristo fez, e explica o que aconteceu com o seu sofrimento. Realmente, o que ele foi prejudicado à sua vida. Versículo 3, vamos continuar. 2, 3 e estão juntos, vamos lá. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus Cristo, ele mostrou como que ele morreu, porque ele morreu na cruz, e ele ainda mostrou como ele ressuscitou. Com seu corpo ressuscitado, ele apareceu para os seus discípulos e outras pessoas, para eles realmente ver e acreditar, e tenha fé, em vez de eles perder a fé. Então Jesus Cristo mesmo, ele se apareceu e mostrando como sua vida. E ainda durante esses 40 dias, o que ele discutiu? O que ele falou? O que ele falou? Falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Agora Jesus Cristo explica o que vocês vão fazer. Porque Jesus Cristo ensinou a nossa vida. O que Jesus Cristo ensinou? Ele não somente morreu por nós, mas ele ressuscitou. Ele mesmo apareceu isso na frente das pessoas, seus discípulos, para que eles tenham fé vendo, mas explicando durante 40 dias sobre as coisas, os trabalhos que deveriam fazer para o reino de Deus.
Porque isso quer dizer que até sua segunda vinda, quem vai fazer? Obra divina. Todas as coisas concernentes, realmente está totalmente em foco ao reino de Deus. Quem que vai fazer isso somos nós. Essa é a razão de ele permanecer após da ressurreição. E assim, versículo 4, vamos lá. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse. E Jesus Cristo, corpo glorificado, ressurreto, nem precisava comer, mas ele comia junto com eles. Passou comunhão, tudo isso. Porque ele pedindo uma coisa, que não sai do Jerusalém. Que vocês falta uma coisa. Que nada mais a promessa de Deus Abba Pai. Que vocês vão receber é Espírito Santo. Espera aqui, não sai daqui. Irmãos, é coisa simples, né? Mas bom a gente relembrar. Quando a gente ora, tem que lembrar quantas coisas, pessoal? Eu pergunto só o que você pode responder, pessoal. Quando a gente ora, tem que lembrar quantas coisas? 3 coisas. Você ora para quem? Para Deus Pai, Deus Criador. Toda a nossa oração é direcionada a quem? Deus Pai. Mas quando a gente ora, a gente pede perdão, a gente pede favor, muitas coisas, até intercede, o que a gente sente, que a gente não tem merecimento. Então, realmente a gente tem que confiar no nome do Senhor Jesus Cristo. Na pessoa de Jesus Cristo. A gente confiar no nome de Jesus Cristo significa que nós confiamos que Ele é nosso intercessor. Ele é o quê? É nosso Salvador. Ele que foi punido no nosso lugar, que Ele que nos resgatou desse mundo pecaminoso, que Ele nos salvou. Não somente isso, Jesus Cristo ressurreto que nos leva. Então, pelo nome dEle, na confiança dEle, né? Na costa dEle, que confiamos que nós pedimos todas essas coisas. Então, é oração dirigida para quem? O pessoal fala, é muito bom, é simples. A gente ora, nossa oração é direcionada para quem? Deus Pai. Toda a oração, Deus Pai. Só que no momento que a gente sente que a gente tem dificuldade, deficiência, pecado, falhas, a gente não merece tudo isso, mas mesmo assim a gente pode orar, pode adorar a Deus, como? Porque nós temos quem? Jesus Cristo, meu Salvador. Agora você só ora em meu nome. E Pai ouvirá todas as coisas. Esse Senhor. E assim, a gente dirigiu nossa oração a Deus Pai. E que, por causa desse favor de Jesus Cristo, aí Deus Pai entrega toda essa resposta através de quem? Deus Espírito Santo. Deus Espírito Santo que me leva, me conduz. Me dá força, me dá sabedoria. Me faz lembrar as coisas, me direciona, me conduz a tomar a decisão correta. Todo mundo fala que é o caminho de sucesso, mas você percebe que é esse caminho de perdição. Você vê que é um caminho muito estreito, que todo mundo ridiculariza a sua vida, mas você pode esperar com a garra, coragem, se esse Deus Espírito Santo acompanha a sua vida, passo a passo. Claro, a gente ora, Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, a gente ora, Jesus, Deus Espírito Santo me ajude, Abba Pai, excelente, meu Pai. Você pode misturar tudo, porque eles sabem como dividir. Mas saiba uma coisa, a gente ora para quem? Deus Pai. Com favor de quem? Está confiando em quem? Jesus Cristo. Então Deus agirá através de Deus Espírito Santo. Na nossa vida cristã, quem é mais ridicularizado entre Deus Trindade e Deus Espírito Santo? Muita gente acha que Deus Espírito Santo é uma sopra de Deus. Pensa que alguma coisa que você sente algum sintoma aí que Deus Espírito Santo tocando a sua vida, aí que sua língua totalmente torta e assim por diante. Pessoal, isso são sinais. Mas a gente tem que comunicar, ter comunhão, Deus e Espírito Santo pessoalmente. Esse é um dos Deus triuno. Tem que entender bem. Mas tudo bem. Aí que Jesus Cristo falou assim, Ele que morreu por nós, não é assim? Ele que ressuscitou Jesus Cristo. Mas Ele diz, agora espera Deus e Espírito Santo.
Senão vocês não dá para trabalhar nada, porque ele disse sobre as coisas concernentes ao reino de Deus. Para fazer isso, você não dá, não é seu querer, não é sua sabedoria, não é sua vontade. Você tem que ter o quê? Poder do Espírito Santo. Aí que pediu, permanecer, e eles permaneceram. E assim, versículo 5, vamos lá? Todo mundo junto? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito... Então, pessoal, então o que é isso? Muitas igrejas, muitos irmãos confundem com esse cenário que você recebe batismo pela água, mas existe batismo com Espírito Santo. Isso é uma confusão total. Não funciona assim não, pessoal. O que significa isso? No dia de Pentecostes mostra a inauguração publicamente, presença permanente do Espírito Santo. Porque no Velho Testamento também existia Deus Espírito Santo ou não? Existia ou não? Espírito Santo existia. Lembra quando Saul, quando ele era humilde, quando ele era um rapaz que realmente obedecia, como ele foi escolhido mesmo para ser primeiro rei de nação unificada de Israel, mas pela sua desobediência, que não respeitava mais ninguém, nem juiz, nem profeta, nem sacerdote, ele era tudo. E assim, para ele foi retirado o Espírito Santo. Deixou o Espírito Santo. Sua vida ficou totalmente arruinada. Irmãos, quando Davi pecou, a primeira coisa que ele buscava o quê? Deus, não retira de mim seu Espírito Santo. Então, no Velho Testamento, Deus Espírito Santo, sua presença era temporária, pessoal. Porque ainda não aconteceu toda a história da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Então, quando a pessoa cultuava e tinha dependência e adorava a Deus, o Espírito Santo estava, mas a pessoa pecava, o Espírito Santo saía dessa vida. Mas agora não. Agora, depois do dia de Pentecostes, esse Deus Espírito Santo permanece na nossa vida. Se não for de Espírito Santo, nós não chamaremos Jesus de nosso Salvador. É assim que a gente glorifica o nome de Deus. Irmãos, se a gente sabe que Jesus Cristo é meu único Salvador, quem que fez isso? Deus e Espírito Santo. Então, quando no nosso momento que a gente acredita em Jesus Cristo como meu Salvador, aquele mesmo instante nós temos o quê? Presença do Deus Espírito Santo, que jamais abandonará na nossa vida, mesmo com o pecado. Basta arrepender, basta buscar seu perdão e voltar, e ele permanece. Sim, ele vai exmungar, ele vai ficar totalmente arruinado por causa da nossa vida irrelevante diante de Deus, mas ele intercede por nós, porque a gente nem sabe como orar de acordo com o bem, mas ele intercede, é aquele que conhece o Espírito de Deus, aquele que conhece nossa mente, aquele que intercede por nós. Esse é o papel de Deus, o Espírito Santo. Por isso, quando a gente faz batismo, tem igrejas que faz batismo em imersão, tem nossa igreja que faz aspersão, joga água. Não é que batismo que salva a vida. Para quem que a gente batiza? Para quem? Quem que é batizado? Aí batiza? Não, quem que é batizado? Aquele que aceitou Jesus Cristo como seu único Salvador. Se você não tem essa fé, não pode aplicar batismo. Então, batismo é uma consequência da sua confissão, já tomada anteriormente. Se você não tomou essa decisão, você não é salvo, você não pode não submeter batismo. Agora que batizou e você é salvo, de jeito nenhum. Se você foi batizado, mesmo assim não aceita Jesus Cristo como seu único Salvador, jamais você é salvo. Então, o que é importante? Você tem que aceitar Jesus Cristo como seu único Salvador. Aí, para essas pessoas que a gente batiza, aí você quer entrar no tanque, dentro da água, ou você quer jogar água, e assim, de acordo com a sua denominação. Mas isso não é relevante. Isso é um ritual. Ser respeitado. Mas o que salva é sua fé em Jesus Cristo. Irmãos, pessoa aí casado, bem casado. Como que bem casado? Porque fez aqui, faz cerimônia matrimonial. Aí, não, vocês os dois já se amam, já se conheceram, aí já decidiram, vamos casar, não é assim? Não, vamos a gente ver cerimônia, depois a gente decide. Não, você já decidiu. E agora você publicamente quer registrar isso, aí que você faz registrar no cartório.
Mas já tinha decidido. Fez registro, então tem que decidir para viver junto? Não, vocês já decidiram. Vocês já decidiram antes de fazer casamento aqui, e vocês já decidiram. Isso é publicamente a gente anunciando diante de Deus, diante da pessoa, mas diante de Deus já estava sabendo tudo isso. Tudo bem, pessoal? Está assustado por quê? Então, eles precisavam receber esse poder de Deus e Espírito Santo. Só que seu povo entendeu mal. Aí versículo 6 fala: então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaureste o reino de Israel? Jesus Cristo está falando sobre o quê? O reino de Deus. Mas ele estava preocupado com o reino de Israel. Então, o foco já está errado. Aí que Jesus Cristo responde, versículo 7, respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas para vocês precisa de algum poder. Versículo 8, todo mundo junto. Mas recebereis poder ao descer o quê? Sobre vós o Espírito Santo, sereis minhas testemunhas, tanto Jerusalém, como toda a Judeia, Samaria e até as confins da terra. Irmãos, quem tem o poder de Deus é o Espírito Santo, e nada mais aquele que vive sua vida como vida de testemunha do Senhor Jesus Cristo. Se você não vive uma vida que testemunha Jesus Cristo, porque você não tem esse poder. Tem que ter esse poder. E assim, a igreja é um corpo de Cristo que se move, pessoal. Quando se move a igreja, que somos nós, não é somente pastores, não somente obreiros, mas todos os membros, porque diante da gente, essa chamada de Deus, que não tem diferença entre pastores, entre irmãos e leigos, os membros. E assim que vem, se ajunta para se locomover junto. E assim, quem entende isso melhor é o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 1, versículo 30. Quando o apóstolo escreve a carta aos Filipenses, interessante, essa cidade que chamava Filipe, lá é uma cidade de aposentadoria. Geralmente quem que morava lá é soldados aposentados de romano, Império Romano. E pela classe tenentes, generais, pessoas de políticos, quando ele se aposenta, essa cidade favorita era uma das cidades favoritas, era Filipos. Então, quando a gente lê essa carta aos Filipenses, a gente vê muitas linguagens de guerra, militares. Aí que ele usa esse versículo. Vamos ler todo mundo junto? Pois tem esse mesmo combate que vista, que mim ainda agora ouves que é o meu. E o que nada mais, irmãos, Filipenses viram como o apóstolo Paulo, eles sofreram para viver uma vida de testemunha mesmo. Através da sua evangelização, através da sua missão, como ele sofria, como ele se sacrificava. Mas também, quando o apóstolo Paulo, ele permanecia na cidade, vendo irmãos filipenses, ele viu a mesma coisa. Porque irmãos também estavam sofrendo pela perseguição, esses irmãos também estava difícil. No entanto, eles participavam, faziam oferta para missionários, eles lutavam junto. Por isso ele fala assim, mesmo combate. Aqui mesmo combate significa aquele expressão usada de ataque de soldados romanos. Quando a gente vê no filme, né, porque naquela época ninguém viveu, no filme, quando o exército romanos, eles atacam, eles pegam escudo, não é escudo, e montam um tanque humano, não é assim? Que eles levantam escudo e colocam lança na frente, eles fecham até em cima tudo com escudo, com esse ritmo, eles andam assim. É lado a lado, ombro lado a lado, não pode separar. E tem que ir para aquela combate, isso chama mesmo combate, é lado a lado. Essa expressão foi colocada. Então não pode quebrar, é em conjunto. Porque isso, igreja é verbo, pessoal. Se igreja que não se movimenta, é igreja morta. Essa igreja eu sei, chama sinagoga. Isso chama templo de Mosca. Isso chama templo de Buda. Onde pessoas vêm que ser revitalizada, transcendente, sua vida. Mas a nossa vida não é assim. Nossa vida tem que ter ação dentro da sociedade.
Por isso que ele usa essa palavra mesmo, combate. Irmãos, então, por que a gente quer ter esse poder? Porque para fazer as obras do reino de Deus, que Jesus Cristo explicou e contou e confiou em nós. E como nós faremos para fazer isso? É nada mais viver a vida como testemunho de Jesus Cristo. Sereis minhas testemunhas até a conquista da terra. Só que você, para ser testemunho de Jesus, você tem que ter poder. Quem que dá esse poder é Deus e Espírito Santo. Quando a gente admite sua presença, quando a gente permite essa comunhão, essa dependência de Deus e Espírito Santo que me guia, conduza, aí que Deus, Espírito Santo, que já está em nós, ele entra em operação. Não adianta que você entrou, você tem que ligar a partida. Você tem que ligar a partida. Tudo está aí, motor de arranque, gasolina, tudo está aí. Mas se você não gira, se você não permite, pela sua liberdade, pela sua própria vontade, Deus Espírito Santo age na minha vida. Se você não liga, ele não faz. Ele respeita nossa liberdade. Mas no momento que nós ligamos, permitimos, aí já, sai. Pessoal, na nossa ação tem dois tipos de ação. Tem uma ação de unity, action unity. Essa unidade, ação única, e outra é ação de variedade, ou chamaria diversidade. Existe uma ação, estou falando do segundo ponto, irmãos, tá? E que é diversidade, outra é unidade. Irmãos, o que é isso? Nada mais, a gente tem que ter poder. Igreja Água Viva, tem que fazer. O que está escrito, Efésios capítulo 1. Vamos ver Efésios capítulo 1. Está escrito o seguinte, versículo 19. E qual suprema grandeza do seu poder? Aqui fala sobre esse poder mesmo. O poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Esse poder de Deus, Espírito Santo. Como que funcionou isso? Versículo 20, vamos ler todo mundo junto já? O qual ele em Cristo, como? Ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais. É justamente assim que Jesus Cristo ressuscitou. Através da sua ressurreição, ele comprovou que ele é Deus. Ele mostrou o poder do Espírito Santo, ele ressuscitou esse poder que até os mortos pode revivificar. Por isso, nossa vida cristã tem que ter essa marca, esse poder, que mesmo que nossa vida é encurralada, quebrada, e você é desempregado, e sua firma é detonada, e seu trabalho você perdeu, tirou lucro, tem que fechar a falência, e foi levado em engano, falso, tudo, mas para recomeçar, a gente tem que ter esse poder de Deus Espírito Santo, tem que rogar, tem que buscar. Então, versículo 21, acima de todo principado, potestade e poder, domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é seu corpo, plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Amém. Esse poder, quando nós estamos na igreja, pessoal. Por isso a igreja é muito importante. Fato de você ser membro dessa igreja. Fala a pessoa que está ao seu lado. Já tenta para acordar quem está dormindo. E fala assim, você poder da nossa igreja. Fala assim, você poder. Não, fala de novo. Fala assim, acordando, irmãos. Eu preciso do seu poder. Fala, poder. Nós precisamos do seu poder. Isso mesmo, pessoal, essa equipe de louvor, quer louvar, quer adorar, todo mundo está cansado, todo mundo está despreparado, não, alguém tem poder, alguém contamina, e um e outro compartilha, ajuda, sustenta, aí que vai, porque a gente coloca aqui a equipe de louvor, pessoal, na frente, para louvar melhor a Deus, não é assim? Porque a gente não dá para treinar toda semana, dá? Dá para treinar? Não dá, não tem tempo, nem tempo para vir na igreja. Então, o que faz essa equipe? Já treinaram para louvar junto com a gente. Eles puxam
Não é sambista, não. Não é só sambista que puxa a pessoa. Basta só meia dúzia de pessoas ser bem preparado. E eles vão nos colocar na linha para adorar a Deus. Por isso, como é importante essas pessoas ficarem dependentes do Espírito Santo. Todas as situações assim. Aí leva. Como é importante um pianista, guitarra, tecladista, baterista, cada louvor. Como é importante isso que vai levar toda a congregação. Como se fosse um aroma suave, sacrifício agradável aos olhos de Deus. Aí que vai, pessoal. Como isso é importante. Isso é nada mais unicidade da igreja. Essa assim é única. Aí tem que vir junto. Por isso o culto tem que ser público. É muito importante você cultuar sozinho, mas você tem que vir uma vez por semana, domingo aqui, você tem que vir. Onde você estiver, vai procurar uma igreja, cultuar lá. Porque buscando essa unicidade da igreja. Mas existe diversidade da igreja. Existe diversidade da ação. Existe variedade da ação. O que é? Onde você trabalha, onde você estuda, onde você atua. Lá, nada mais, você é fragmento desta igreja. Aí você tem que cumprir seu papel. Como? Ah, mas eu estou trabalhando sim. O que tem a ver com o seu trabalho, com as obras do reino de Deus? O que tem a ver com o seu filho? Por exemplo, você tem sua filha que não obedece e tal, e que você agora tem que apanhar. Mesmo assim, você logo lembra ao outro lado. O que você lembrou? Essa é filha de Deus. Eu orei várias vezes agradecendo a Deus pela essa vida, e agora eu vou xingar porque não está me obedecendo. Aí a gente roga a Deus, busca a Deus. Não é assim? Ah, como a gente oramos pela família, Deus que nos ajudou, Deus que conduziu a família, aí de repente fala assim, minha família não presta. Aí você logo lembra. Não é assim? Um tempo atrás eu briguei feia com a minha mãe. Aí lembrei um versículo. Qual versículo? Honra seus pais no Senhor. Não está escrito? Aí então tem que honrar. Ou não? Senão não dá para pregar mais sobre parte da honra. Não é assim? Mas no versículo inferior está escrito também, não deixe seus filhos irados. Não deixe seus filhos irados. Entendeu? Então, tudo isso nossa vida está ligada com o reino de Deus. Toda a nossa família se edifica, sua vida profissionalmente crescida, tudo ligado com o reino de Deus. Isso é variedade da nossa vida. Só que quando a gente olha cada membro aqui, cada irmão que está aqui, a gente tem que entender aquele olhar de nosso supremo pastor. Como diz 1 Pedro, capítulo 5, versículo 4. Vai chegar nosso grande pastor, nosso supremo pastor, e ele vai chegar. Nos olhos dele que a gente tem que ver. Porque nos olhos as pessoas são humildes, nos olhos pessoas cheias de defeito, nos olhos pessoas são oportunistas, nos olhos pessoas realmente não conseguem mudar a sua vida, nos olhos é pouca coisa, mas esse olho do nosso supremo pastor, aquele que deu até sua vida por nós, aquele que ressuscitou para nos dar a vida eterna, nos seus olhos, somos o quê? Somos alguém, somos uma ação de Deus. Sua vida é uma ação divina, pessoal. Sua vida é uma ação divina. Isso que é mais importante. E assim, a última parte, a igreja tem que reconhecer, né? É que exercer sua função e nada mais, existe missão e visão. Número 3, fala aí, missão é diferente de visão. Olha para mim, repita comigo, missão. Aonde todas as igrejas terrestre querem chegar. Esse é ponto final. Esse é o objetivo de todas as igrejas na face da terra. Certo? Então, visão é o quê? Visão é como nós chegaremos até essa missão. Esse como é visão. Repita de novo, missão. Nunca muda. Nunca muda, pessoa. Nem gerações, nem época, nem liderança, não muda. Esse é o único, até sua segunda vinda de Jesus Cristo. Ide a todos os povos, raças, e discipulando todas as raças, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando e todo aquele que realmente nós fomos guardados, e é assim que Jesus Cristo vai ficar até a consumação do século.
E a gente cumpre, isso não muda. Até a gente busca a última alma, essa face da terra, sendo testemunho dele. Com o poder de Deus e Espírito Santo, isso não muda. Isso não muda. Esse grande mandato, grande comissão de Jesus não muda. Isso é para toda a igreja, nunca muda. Mas visão é diferente. A missão onde eu quero chegar. Mas a visão é como nós chegaremos. Cada família tem que ter missão. Cada empresa tem mission statement. Você tem que ter sua empresa, seu negócio, sua família também tem que ter. Qual é a missão da sua família? Mas qual é a sua estratégia? Agora, repita comigo, missão nunca muda. Visão tem que mudar sempre. Como se fosse uma empresa de automóveis, que eles querem produzir mais automóveis possível e vender, não é assim? E trazer lucro. Mas cada geração, cada ano tem que modificar, melhorar motor, consumo de gasolina, consumo de CO2, assim por diante. Eles têm que ver tudo isso para melhorar e beneficiar as pessoas. Tem que melhorar. A visão tem que mudar. A visão cada igreja local tem sua visão. Nós temos nossa visão. Quem não sabe, basta olhar a primeira página, né, capa. Tem 8 visões. Daqui a pouco, algumas vão sair, algumas vão ser acrescentadas. Porque assim que a igreja cresce, sua visão tem que ser retificada. É diferente. A visão da minha igreja é diferente da outra. Mas nossa missão é igual, para cumprir, para realizar toda essa missão que Deus nos deu. Então, primeiro eu quero adorar o Senhor, nosso Deus, em espírito e em verdade. Quem que não faz isso? Mas a gente coloca a adoração em primeiro lugar. Eu tenho sonho, essa aqui é a nossa visão, é um sonho que eu coloquei, que nós compartilhamos. Eu quero que nossa igreja cultue todas as raças. Aqui tem muitas raças, não é assim? Baiano, Rondônia, cearense, baiano, Pernambuco. Isso é raça diferente, pessoal. Está rindo? É raça diferente. Lá no sul, Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Gaúcho e Santa Catarina, Bahia Verde, tudo diferente, pessoal. Não é? Você acha que é? Não, é diferente. Nossas origens também são diferentes. Não somente oriental, ocidental, não é isso, não. A gente tem toda a raça, mas nós louvamos Deus, mesmo Espírito, mesma salvação, mesmo batismo, tudo é mesmo, um só. Esse é nosso sonho. Não é assim? Por isso que a gente está preparando o culto em mandarim. Por quê? Todo nosso povo vem. Tanta diversidade, tudo bem, mas nós adoraremos com o mesmo coração a Deus. Esse é o nosso desafio. Tem entre eles, a gente tem o quê? Nada mais, impactar nações brasileiras através de um paradigma de educação. Por isso que a gente está fazendo ONU. Está difícil, muito investimento, mas por quê? É um lado de educação também, nós queremos compartilhar nossa visão de educação. E outro é o quê? O último é agora renovar a cultura cristã no Brasil. E você acha que isso é fácil? Só para receber a autorização de cristiano, levou 2 anos completo, pessoal. 2 anos, é pouco tempo. É luta. Mas graças a Deus os vizinhos assinaram. Né? Pode considerar, até precisava a última parte assim. Mas enquanto tem aqui um pequeno espaço cultural, a gente vai divulgar. Eu vou convidar aqui vizinhança, faz palestra para a comunidade, faz casamento, faz teatro, só que tem que pagar a entrada. Eu vou receber toda a entrada. Entrada de o quê? De roupa, comidas não perecíveis, que eu vou fazer toda a ligação com orfanato, necessidade, ou albergue, ou todos esses lugares que eles, antes de vir aqui, tem que levar isso para lá. Ensinar obrigatoriamente. Para que a comunidade envolva também. Desafiar. Tá? Um cantor cristão quer fazer um show, pode fazer, eu vou cobrar cachê. O que? Sobre? Tipo assim, 1 tonelada de feijão. Sei lá. E tem que entregar. Quando traz recibo de entrega, que vai fazer? Não é um desafio? Acho que não gostou, mas é assim mesmo. Também você pode casar. Já entendeu, né? Aí já vai, quantas latas cesta básica levou ali, albergue? Aí você pode casar. Tá? Não precisa falar quanto tem que pagar ou não. Então, o desafio, luta, que a gente tem que fazer, agora é assim. O que a gente pode fazer? E também nós temos o quê? Aqui, fazer visão sexta, servir
com discipulado às igrejas evangélicas do Brasil. Isso que a gente faz. Já chegou o quarto call, dia 29 de abril. Você acha que é fácil fazer esse call? Nessa vez a gente sofreu muito, está sofrendo ainda. E não estava iniciando oficialmente. No entanto, já tinha entrado, antes de a gente oficializar, mais 160 lideranças de 6 estados diferentes já estavam em lista de espera. Semana passada que a gente abriu, agora eu vi de manhã já 190 pessoas preenchidas. Só 10 vagas que sobram só. Para servir. Para que já imaginou o que é fazer discipulado? Um pastor fazer discipulado é o quê? Ele tem que ser discípulo do Senhor em primeiro lugar. E é assim que ele vai compartilhar. Porque Jesus Cristo começou a fazer e ensinar. Irmãos, nossa vida é em ação, nossa vida é em movimento. Missão é onde todas as igrejas da face da terra deveriam chegar, de acordo com a grande comissão do Senhor Jesus Cristo. E visão é cada igreja local. Como então nós faremos isso na sua época, com a sua capacidade? Por isso tem que ser sempre renovada. Irmãos, terminando a palavra de Deus aqui. Igreja, repita comigo, igreja. A palavra igreja não é substantivo. É o verbo. Somos integrantes desse corpo de Jesus Cristo. Por que chama corpo? Porque corpo tem ação. Corpo anda, corre. E corpo trabalha. É corpo. Mas nessa ação tem 2 tipos de ação. Ação única, unidade, que a gente vai em direção. E variedade, diversificação, onde nós atuamos na sua vida. Assim que vocês têm que trabalhar na educação, no comércio, mesmo que sendo simplesmente um trabalho de limpeza, higienidade, até coisa mais importante, ser político, decisão rumo da nação, mas essas pessoas têm que demonstrar que somos corpo de Cristo. E todos nós temos essa missão do Senhor. A visão tem que retificar toda vez. Lembra bem, mais uma vez, Deus nos concedeu uma semana de vida para a gente se movimentar. Com nossos movimentos, pessoas verão qual é a obra de Deus. Por isso nós colocamos na primeira página, Igreja Água Viva, o versículo de João 7:38. O que está escrito aqui? Pega boletim. Por favor, memorize esse versículo. Todo mundo junto já? Quem crê em mim, fluirão rios. Meu interior vai fluir o quê? Rios. A gente precisa toda essa água, mas o mundo precisa. Onde você vai, tem que ser rio das águas vivas. Então, a Igreja Água Viva já fala muitas coisas da nossa visão. Por isso que Deus nos ama, Deus nos abençoa, não tem como não abençoar. Na verdade, nós recebemos muitas bênçãos, muito amor, carinho de Deus, misericórdia, perdão. Até a gente tem às vezes sente mal, pede mais, mas Deus continua, porque você é rio das águas vivas, rio. Sua família é rio. Sua vida é um rio, onde o povo necessita. Iremos sim, para que dentro da nossa vida flua rios das águas vivas. Oremos.